Sabe aquela voz interna que sempre sussurra "deixa para amanhã"? Pois é, todo mundo conhece. Mas e se essa voz não for preguiça? E se for, na verdade, um mecanismo de defesa super sofisticado do nosso cérebro? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos tentar desvendar por que é tão fácil ficar preso na zona de conforto e, mais importante, como usar a própria programação do cérebro para finalmente sair dela. Ok. Vamos começar com um exercício de imaginação bem rápido. Pensa em duas versões da mesma pessoa, só que daqui a 5 anos. Uma delas decidiu seguir no caminho de sempre, o seguro, o conhecido. A outra, a outra resolveu abraçar uns pequenos desconfortos, uns riscos calculados. Em 5 anos, a diferença entre as duas seria brutal. Uma estaria vivendo uma vida de crescimento, de realização. A outra, parada no mesmo lugar, só se perguntando "e se?". A única coisa que mudou não foi talento nem sorte, foi a coragem de dar aquele primeiro passinho para fora do que é confortável. O centro de tudo isso não é falta de capacidade, não mesmo. É a atração quase magnética que a zona de conforto tem. E ela não grita, não dá ordens. Ela age como um sussurro, sutil, quase carinhoso, que convence a gente a ficar onde está. E o sussurro é exatamente esse. Amanhã é melhor. Mas olha, isso não é preguiça, é uma autoenganação muito sofisticada. É a voz que convence a gente de que o depois é sempre a melhor opção. Ela nos mantém seguros dentro do que alguns pesquisadores chamam de caixa de percepção. E lá dentro, a segurança do que a gente já conhece sempre parece mais interessante que a incerteza do novo. E uma das maiores armadilhas da zona de conforto é a tal da ilusão de movimento. É muito fácil achar que estamos progredindo quando, na verdade, a gente está só andando em círculos. O autor James Clear, que é um especialista em hábitos, fala muito sobre esse fenômeno. E o nome disso é produtividade mascarada. Sabe o que é? É quando a gente passa semanas comprando cursos, organizando o computador, planejando cada mínimo detalhe de um projeto, mas sem nunca escrever a primeira palavra ou fazer a primeira ligação. Isso dá uma sensação ótima de progresso, mas sem risco nenhum. É só preparação. E aqui a gente vê a diferença crucial. Movimento é a preparação, a parte confortável. Ação? Ação é executar, é colocar em prática. É aí que tem o risco de falhar, mas é a única coisa que gera resultado de verdade. É claro que planejar é mais fácil que executar. Pesquisar é mais gostoso que implementar. E é por isso que essa sedução do movimento é tão forte. Mas por que a gente cai nessa armadilha o tempo todo? A resposta está na forma como o nosso cérebro foi programado. Ele não evoluiu para buscar felicidade ou grandes feitos. A missão principal dele é garantir a sobrevivência. E para isso, uma das regras de ouro é conservar energia. Por isso ele sempre vai preferir o caminho de menor esforço. E tem mais. O nosso cérebro tem um sistema de segurança contra mudanças muito radicais. O nome é interferência catastrófica. Pensa nisso como se fosse um antivírus que impede a gente de apagar, sem querer, habilidades importantes que a gente já aprendeu. É uma proteção super inteligente, mas que tem um efeito colateral bem poderoso. E aqui está o grande paradoxo da história. Esse sistema, que foi feito para proteger, acaba virando a nossa própria prisão. É como diz a frase, a zona de conforto vira um cofre mas tão seguro que nem a gente consegue mais abrir. Qualquer tentativa de mudança muito grande vira uma briga contra a nossa própria biologia. Então tá, se o cérebro resiste a mudanças radicais, qual é a saída? Não é um salto heróico, um ato de coragem imenso. A solução é uma série de passos pequenos e consistentes. É quase como enganar o sistema de segurança, sabe? Fazer mudanças tão pequenas que ele nem percebe. A pesquisadora Angela Duckworth estuda exatamente essa qualidade, que a gente pode traduzir como garra ou determinação. É uma mistura de paixão com perseverança para atingir objetivos de longo prazo. Pessoas com essa característica não fazem mudanças gigantescas da noite para o dia. Elas vão empilhando pequenas vitórias, um tijolinho de cada vez, com consistência. E o poder disso é impressionante. Pensa só, escrever 500 palavras por dia. Não parece uma tarefa tão assustadora, né? Mas isso pode gerar o primeiro rascunho de um livro inteiro em só 4 meses. Pequenas ações, repetidas dia após dia, se transformam em resultados gigantescos. O bom é que a ciência já nos dá alguns protocolos bem práticos para a gente conseguir expandir essa zona de conforto de forma sistemática. Não é só sobre força de vontade, é sobre usar a estratégia certa. O neurocientista Alex Corb, por exemplo, ele descreve 4 estratégias para criar o que ele chama de espiral ascendente de motivação. Começa com desenvolver habilidades aos pouquinhos, com pequenos desafios. Depois, a importância de ter metas específicas.
Trocaram um quero emagrecer por vou caminhar 30 minutos hoje. Também fala sobre tomar decisões rápidas, mesmo que não sejam perfeitas, para dar ao cérebro uma sensação de controle. E por último, criar conexões sociais, que ativam nossos circuitos de recompensa e dão aquele apoio. E tem um outro protocolo muito poderoso que é inspirado em terapias para superar medos. O primeiro passo é mapear os limites, o que exatamente causa desconforto. O segundo é começar com microexposições, ou seja, pequenos desafios com 70% de chance de dar certo. É o suficiente para esticar um pouco, mas não para quebrar. E o terceiro passo, talvez o mais importante, é documentar tudo. O cérebro precisa de provas concretas de que a mudança não é uma catástrofe. O resultado disso tudo é algo bem profundo. A cada pequeno desafio que a gente supera, o cérebro aprende que crescer não é uma ameaça. A gente está literalmente religando nossos circuitos neurais. Aquilo que antes parecia uma zona de perigo, aos poucos, vira uma zona de possibilidade. Isso nos leva à pergunta final. Depois de entender todos esses mecanismos, a programação do cérebro, as estratégias para contornar tudo isso, a questão é clara. A zona de conforto é o destino final ou é só o ponto de partida? A escolha não é feita em um grande salto, mas naqueles pequenos passos de cada dia.